Aí uma coisa também que eu acho que aconteceu, que hoje é um dia bom, né? Mas assim, ela passou por um processo muito duro e que eu falo, a depressão, às vezes você não tem o direito de ter a depressão, né? A depressão ela é uma doença que às vezes a pessoa ela vai acumulando até o momento que ela teoricamente tem o direito de ter, porque às vezes você, cara, uma pessoa que ela não tem condição, ela tem que trabalhar todo dia, ela tem que estar ali num lugar todo dia, ela tem que fazer, ela tem, por exemplo, ela tem compromissos, ela não tem o direito de ter depressão. E ela vai acumulando. E ela foi acumulando durante muito tempo muita coisa. Quando a gente, né, teoricamente, ficou no nosso melhor momento, que agora a gente está numa casa nossa, agora a gente está com uma vida nossa, agora a gente está, né, caminhando para alguma coisa, estourou uma depressão nela severa. Eu tive uma crise histérica. Aí, ele falou assim, vamos no psicólogo segunda, terça. Isso era, tipo, na quinta-feira. Eu falei, vamos segunda, terça e tal. Aí eu falei, eu pensei na minha cabeça, é muito tempo, é muito tempo. Chegou sexta-feira, eu tive uma crise. Aí ele ligou pro psiquiatra e falou, eu preciso de um horário amanhã. Aí o psiquiatra foi, abriu a clínica pra gente. Aí ele conversou comigo, eu só chorava, só gritava. Eu me cortava muito. E eu já cheguei a cortar meu pescoço também. Já tentei várias formas de me matar e de suicídio. E minha cabeça era só isso, sabe? Só coisa ruim, só depressão, só nervosismo, ansiedade. Eu ficava pensando nas coisas. E as coisas caíam muito sobre minha cabeça, sabe? Eu tinha um peso, assim, que eu não conseguia carregar. Uhum. Então, eu não sabia lidar com isso. Então, a dor que eu sentia era imensa. E quando eu tive a crise, ele ficou sentado na cama, olhando assim pra mim, segurando a minha mão, porque ele não sabia o que fazer. Porque eu tava tendo uma crise tão histérica, que Tudo que ele podia fazer era não tinha o que ele fazer, sabe? Não tinha. ficar ali por você, né? E eu abraçava eles, tentava me acalmar, e eu, assim, ia passando, sabe? E aí eu fui no psiquiatra, ele falou, depressão severa. Aí depois ele falou assim, transtorno de bipolaridade. Aí, transtorno de personalidade. Aí eu tenho, né, hoje, chama TOC, né, que é transtorno obsessivo compulsivo, que eu tenho. Tinha uma época que também falaram que era borderline, né? Eu tenho síndrome de borderline. Como é que é a síndrome de borderline? Borderline significa estar no meio da linha. Assim, você não tá pra cá nem pra lá, você tá no meio. E a qualquer momento você pode cair pra um lado ou pro outro. É como se você estivesse andando numa corda bamba o tempo todo. Exatamente isso. Exatamente isso que você falou. Então, assim, eu nunca sei quando eu vou estar bem ou quando eu vou estar mal. Então, tem dia que eu acordo, assim, chorando. Eu falo, não queria ter acordado. Eu não queria estar viva. Eu não queria estar aqui. E aí eu choro. Aí eu tenho que tomar os remédios. O que eu tomo mais, que me ajuda, assim, é o Rivotril, né? Que ele dá aquela acalmada, que ele dá uma segurada nas minhas crises. Mas, assim, as crises que eu tive são eu tive uma ontem, anteontem. Antes de ontem. A minha mãe nunca me viu tendo uma crise, ela começou a chorar. Muito pesada. É muito pesado. E aí a falta de ar... Do nada isso. Do nada. Você tá bem, você tá trabalhando, do nada E começa... você não sente uma motivação. Não é nada que, tipo assim, aconteceu isso e desencadeou. É do nada... Não, é do nada. Sobe um negócio, assim, em você. Tipo, aí você começa a pensar, puta, o que eu sou, né? Não sou nada. O que eu faço? Não faço nada. Eu não sou boa pra ninguém, eu não Síndrome do ajudo ninguém. impostor. E aí você começa a se sabotar com a sua cabeça, né? Você se sabota. Então, porque o pensamento, ele é o que cria a gente, né? E são os meus pensamentos que E é me sempre... sabotam. O estrago é sempre de dentro pra fora, né? É sempre impressionante. de dentro pra fora. Eu sou a rainha das frases, né? Eu sempre trago alguma frase que eu li, porque eu decoro muito. Eu sou muito assim... Eu tenho várias frases salvas, sabe no Instagram, quando você vai salvando, assim? Sei. Me ajuda muito. Mas eu vi um outro dia que falava que
que assim como os navios, o que afunda o navio não é a água que tá fora do navio, é a água que entra no navio. E assim como o que afunda a gente não são os problemas que estão à nossa volta, é o que a gente permite que entre. Então, a hora que a gente deixa alguma coisa entrar na gente, a gente afunda e é de dentro, não tem como. Não é o que tá em volta da gente, né? Em volta pode estar calmaria ou pode estar enxurrada, não importa muito, importa o dentro. Que nem ele falou, que eles estavam no melhor momento, bom, né? É. Tinham acabado de se mudar, estavam Lembra, noivos. Teve um dia que a gente foi no shopping, lá no shopping no Iguatemi. Foi. Não tinha ninguém no shopping. Já tava fechado, o pessoal tava indo embora e tal. Aí eu segurei na mão dele e comecei a chorar. Foi antes da pandemia ainda. Não tinha Eu segurei na mão Do dele e nada. comecei a chorar. Ele falou, Do "Preciso ir nada, embora." do nada. Eu falei, eu quero ir embora, eu quero sair daqui. E assim, apertando ele, espremendo ele. Aí no elevador, chorando. Ele falou, você quer falar sobre isso? Eu falei, não quero. Sabe, eu não... Mano, quando me dá essas crises, eu só quero, tipo, ficar sozinha. Sabe, só quero deitar ali e ficar de boa, porque é muito pesado, sabe? Só quem passa por isso sabe. Só quem passa por isso entende como que funciona. E, não é uma coisa pra se brincar, não é uma coisa pra dar risada. Ou pra falar, não, eu tô aqui pra te ajudar. Mas, cara, a pessoa não tá ali pra te ajudar, porque ela não entende o que você tá passando. Ela pode tentar te ajudar. Te dar um suporte. Mas ela não vai te ajudar de verdade, né? Eu vi uma pessoa falando outro dia que parece que a depressão ela só é levada a sério quando a pessoa se mata, porque até chegar nesse ponto é frescura, né? Até chegar no ponto da pessoa cometer uma loucura, é frescura, não sei o quê. E era uma charge também outro dia explicando da postura que as pessoas têm com a depressão. E aí tava duas amigas conversando, uma falando pra outra assim, mas como é que você tem depressão se a vida é tão boa? Daí ela falou, como é que você tem asma se tem tanto ar? Então. Tipo, não vocês devem é ouvir uma coisa muito isso. consciente, né? Não é algo que você decida. É uma não é 2 doença. mais 2, 4 e Sim. estou feliz. Então, é muito mais do que isso, né? Vocês devem ouvir muito isso daí, né? Muito. Nossa, vocês têm tudo. E uma coisa louca, assim, né, dentro disso é porque eu passei pelo meu processo de depressão, eu tive que entender o que cada um tem a sua jornada, cada um tem a sua vida em relação ao caminho que ele vai fazer para passar por isso, que às vezes a pessoa, em 6 meses ela melhora, às vezes em 1 ano ela melhora, às vezes a pessoa tem uma vida inteira que ela fica com depressão e ela acaba não conseguindo melhorar isso. E muita coisa que apareceu é que as pessoas elas não entendem, assim. Muita gente vem pra mim e fala assim, mas por que eu não consigo um relacionamento? Por que eu não consigo, sabe, ter uma pessoa do meu lado? Por que eu não consigo, sabe, muitas coisas. Eu acho que a gente tá na semana do Dia dos Namorados e muita gente não entende o relacionamento, o que é, na minha concepção, de você virar e falar assim, cara, o relacionamento não é só a parte boa. Porque todo mundo quer ter a parte boa de um relacionamento, né? Tem muita gente que chega pra mim e fala, mas agora você tá bem, agora você, sabe, você venceu. E você vai estar do lado de uma pessoa que não tá bem, tipo, você podia estar no momento fazendo tudo na sua vida com alguém que estivesse bem. E aí eu falo assim, mas cara, a vida é isso. Se eu não tiver do lado de uma pessoa que não está bem agora, mesmo eu estando bem, por que alguém vai estar do meu lado quando eu não estiver bem? Eu já passei por isso. Então a construção vai ter um momento que os dois vão estar bem. Só que eu acho que tem toda a diferença do mundo. Os dois estarem neste momento, sendo que os dois já enfrentaram juntos as coisas e os dois se conhecendo no momento que as coisas estão boas. Porque eu acho que o grande problema de relacionamento no mundo é que todo mundo só se encontra nas melhores fases. Então você vai pra balada, você tá numa festa, você tá numa viagem, você encontra alguém no melhor momento, Sim. Os dois estão ali. Na primeira crise que qualquer um dos dois tiver, pronto, essa não é a pessoa que eu conheci. Desiste, Mas né? eu conheci uma pessoa feliz, por que eu vou ficar com a pessoa triste? Porque a vida não é só felicidade, a vida não é só tristeza. Você precisa conseguir conviver e crescer e acrescentar nessas duas fases. É ali Claro, que vocês vão aprender juntos, né? Então, eu tive o meu processo também porque é uma barreira, eu acho que todo mundo passa, né? Existe a pessoa que está com depressão e existe a pessoa que está lidando com alguém que está com depressão.
Eu acho que são dois caminhos e duas coisas que acontecem em paralelo e que muitas vezes ninguém percebe, né? A pessoa, ela olha a pessoa com depressão e fala, meu, isso aí é falta de fé, isso aí é falta de Deus, isso aí é vagabundice, isso aí é preguiça, sabe? As pessoas, elas olham e não entendem. E às vezes as pessoas olham essa pessoa que não está entendendo e falam assim, nossa, mas essa pessoa não tem empatia, porque como é que ela está lidando, né? Por que ela não cuida? E eu acho que esses dois momentos, a pessoa, ela precisa aceitar, né? Ela precisa aceitar, que eu digo assim, ela precisa estar disposta. E hoje eu sou muito grato de conseguir olhar e falar assim, cara, eu entendo que eu estou passando por isso, ela também está passando por isso, porque amanhã a gente quando você fez algo para receber alguma coisa. Uhum. Eu prefiro pensar dessa forma, assim, de A tipo, lei do a retorno. gente vai merecer estar bem juntos. Uhum. Então, isso eu acho que são caminhos que a gente vai fazendo e que muitas vezes as pessoas chegam e não entendem e falam assim, pô, mas eu tô no meu 5º relacionamento e eu não consigo achar a pessoa. E aí eu falo, cara, relacionamento é difícil, velho. Você tem que entender e você tem que respeitar e você tem... Por isso, muitas vezes, tem culturas que as pessoas, elas meio que decidem com quem que o filho vai casar. Uhum. E eu já conversei com pessoas que vêm dessa cultura e eles explicam, falam assim, cara, muita gente acha ruim, mas eu tive que me relacionar com alguém, conhecer alguém, entender essa pessoa para nós dois estarmos bem pro resto da vida. Construir o amor. Construir o amor. Uhum. Eu acho que hoje em dia, independente de qual cultura, essa construção do amor, ela é muito difícil de ser feita, porque a gente é muito imediatista. Né? Quando dá certo, é bom, né? A gente tá mesmo numa fase em que se troca muitas coisas. De maneira geral, eu tô dizendo, né? Uhum. A gente, antigamente, tinha muito mais o hábito de consertar as coisas. Hoje em dia se troca as coisas. Tu quebrou, você troca. Quebrou, você troca. Estragou, você troca. Queimou, você troca. Uhum. É muito mais rápido a coisa, né? Sim. Sem contar que é tudo muito disponível. Pessoas disponíveis, aplicativo, rede social. Não que seja isso que vai determinar, mas eu digo que tá tudo muito mais fácil. O acesso é muito mais fácil. Sim. Então, o hábito vai mudando, né? Ela mesma, quando a gente tem alguma questão assim, ela não dorme enquanto a gente não resolver. Ela chama, ela briga e ela fala, enquanto a gente não resolver isso daqui... É porque eu tenho um problema que, tipo, eu sou muito nervosa. Sou muito nervosa. Ansiedade também? Ansiedade, assim, me mata, sabe? Mas eu tomo remédio pra isso. Tô passando com um psicóloga. Inclusive, minha psicóloga é muito boa. Ela é formada em TCC, não sei se vocês conhecem. Terapia Cognitiva Comportamental. Eu vi que você tá fazendo um tratamento com neurociência. Não sei se você vai falar sobre isso. Também, eu e ele, né? Vocês dois, né? Nós dois. Mas ela é formada em TCC. Ela é formada em TCC. Então, é diferente da terapia normal. Porque a terapia normal, a psicóloga normal, ela te puxa desde criança, desde que você era pequena, e vem, sabe, falando sobre a adolescência, até chegar na vida adulta, etc. Esse TCC, ele já trata do agora. Do agora pra frente. Sabe? O que você tá passando, o que a gente pode fazer pra melhorar, por que você tá assim e o que a gente vai fazer pra amanhã você poder tá melhor, poder ajudar alguém, poder fazer alguma coisa diferente. Então, eu tenho muito essa parte de ansiedade. Então, quando, por exemplo, eu brigo com ele, ou a gente discute, faz alguma coisa, eu fico nervosa, eu vomito, me dá febre, sabe? Eu desmaio, eu viro o cão. Eu viro o cão. Mas eu resolvo com ele na hora. Eu não deixo nada pendente. E depois a gente vai resolver isso. Isso na sua cabeça vai te cutucar, né? Vai me cutucar. E vai criar um problema maior, pode te dar uma crise, né? Porque é um processo também que eu acho que é muito natural, né? Quando você fala assim, a pessoa ela tá com algum problema de depressão. E aí você fala, vai no psicólogo, vai no psiquiatra, né? Cuida disso.
a primeira coisa que acontece é a pessoa piorar, porque ela vai e ela começa a conversar sobre coisas que é o que machuca ela. Ela abre a gaveta e tira coisas dali de dentro que dói muito. É o desarrumar antes de arrumar, né? Então, e é um estágio que você vai ter que passar. Sim. Né? No caso dela, eu percebi, né, o próprio psiquiatra falou, ela precisa também não só mexer nessas coisas do passado, mas também reconfigurar a cabeça dela para aceitar que ela é uma pessoa boa, que ela é uma pessoa que merece, que ela é uma pessoa capaz, porque o seu cérebro ele vai sendo configurado ao longo da infância, da pré-adolescência, da adolescência. Se você tem uma pessoa te martelando o dia inteiro, falando que você não é nada, você vai achar aquilo pro resto da vida, né? E é difícil, até essa mudança de chave é difícil, né? Era isso que acontecia quando eu morava com meu pai. Ele falava, mas você fica aí jogando, você não ganha dinheiro com isso, você não se sustenta com isso... Você vai ficar aí o dia inteiro sem fazer nada, só no computador. Então, tipo assim, foi difícil no começo os meus pais aceitarem. Porque eu comecei com 9 anos, né? E assim, minha mãe e meu pai, 9 anos, a criança tá dando tiro aí. E eu joguei campeonato em LAN, já ganhei. CS, você já começou jogando? CS. 1.6? Isso, 1.6. Amo! Então, eu joguei ontem, inclusive. Olha aí, 1.6 raiz. Raiz. Tipo, já fui pra LAN, já ganhei campeonato, já ganhei dinheiro, já ganhei prêmio. E teve eventos grandes em Campinas, como eu morava em Sumaré e Campinas era do lado, eu ia muito pra eventos exclusivos, pra jogos. Eu jogava X1, eu ganhava todos. Eu tenho todas as medalhas de X1 de primeiro lugar. E é só um mapa que joga ou não? São vários? Não, é um mapa só, que é o IMAP. Uhum. Aí, tipo assim... Era o que eu sentia que eu queria pra minha vida. Só que com uma pessoa martelando ali na minha cabeça, falando, olha, isso não dá futuro. Você precisa estudar, você precisa ir pra faculdade, você precisa achar alguém, você precisa ter um filho, você precisa trabalhar e depois morrer. Tipo um ciclo. Só que a vida não é um ciclo. Eu não queria que minha vida fosse um ciclo. Então, eu me impus, falei, olha, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer. E se você gosta ou não... Foda-se. Uhum. Eu quero fazer isso. Enquanto você estava nesse momento, você conseguia enxergar que estava nesse momento? Ou a hora que você saiu, que você falou, caramba. Entende o que eu quero dizer? Tipo assim, enquanto você estava lá, você conseguia enxergar que você estava vivendo num momento nebuloso? Ou aquilo pra você era o normal? Não, era bem nebuloso. Era bem, tipo, bem... Você não conseguia nem enxergar o que você precisava fazer pra sair? Não. Uhum. Como foi esse momento de você começar a fazer a terapia? Tipo assim... Em que momento você decidiu e entendeu que isso seria importante? Como é que foi essa chave que virou? Foi assim, eu comecei a jogar e era uma coisa que me fazia muito bem. Aí eu comecei a jogar com os meus amigos e tal, e eles falavam, por que você não vira streamer? Por que você não começa a fazer live? Aí eu falei, eu acho que eu não tenho um dom pra isso, né? A pessoa tem que ficar jogando, aí às vezes não sabe interagir com o chat, aí às vezes faz uma jogada errada, não quer errar e tal. Aí eles ficavam, mano, você é engraçada, você joga bem, sabe? O pessoal vai dar risada, faz isso. Aí teve um dia que eu criei coragem, eu fiz uma vaquinha lá na minha stream pra comprar uma câmera. Aí o meu amigo me deu, ele falou, escolhe a câmera que você quer. Aí eu escolhi lá, ele me deu. Aí eu consegui trocar meus periféricos todos. Nunca tive uma cadeira gamer naquela época, era cadeira de escritório. Que ano que era isso? 2018. 2018. Você já estava streamando na Twitch, então? Já. Ah, tá. Já. Nesse momento você já tinha sentido uma... Ou ainda não? Você ainda estava Já. Eu falei, é isso que eu quero pra mim. Não, mas você, de procurar ajuda, essas coisas... De procurar ajuda, não. Eu tô perguntando isso porque muita gente que tá escutando a gente agora provavelmente tem esse momento de... Porque ainda existe muito preconceito. Existe. Com a terapia, sabe? Eu não sou maluco, eu não sou o quê, pra fazer terapia. Então, eu queria entender, assim, como é que foi esse momento de você aceitar que precisava de ajuda da terapia pra começar a fazer? Como é que foi? Veio o conselho de fora, você decidiu procurar? Como é que foi? Muita gente de fora falava pra mim fazer terapia. Gente de
30 anos, gente de 20, gente de 15, gente de 40, sabe? De todas as idades falavam pra mim, você tem que fazer terapia. E num primeiro momento você achava ruim? Eu achava, eu falei, mano, eu não preciso de terapia. Tipo, eu tinha um preconceito enorme. Eu falava, eu não preciso de Ela terapia. nunca quis fazer. Eu nunca, ele sabe, eu nunca quis fazer. Tanto que a primeira vez que eu fui, eu parei de ir, porque eu falei, mano, eu não quero fazer. E eu olhei pra cara dele e falei assim, escuta uma coisa e me respeita, em primeiro lugar. Eu não quero fazer terapia. Porque foi o que quebrou a barreira, essa pergunta, assim, foi... eu sempre é o que eu falo na live. Eu falo assim, cara, você tem que querer. E aí tem gente que até hoje vem, pô, Gal, obrigado, você salvou minha vida, que eu tava com depressão. Eu falo, cara, eu salvei sua vida se você me ouviu e foi buscar ajuda profissional. Porque quem salva a vida é psicólogo, é psiquiatra, é terapeuta. Eu não salvo a vida de ninguém. Eu posso te dar uma dica que vai te encaminhar pra você ter a vida salva. Sim. E dentro de casa eu tava passando isso com ela e eu falava assim, você tem que ir. Ela, não vou. Aí quando ela teve a crise, eu virei e falei, cara, agora não é uma decisão só sua, porque a gente tá agora no mesmo lugar. Então, deixa eu te levar e você vai sentir como é que é. E aí ela falou, nunca mais vou voltar. Porque ela ainda não estava aceitando. Ela não estava, né? Lembra, assim, ela não estava... E aí foi um trabalho de... Revisitar os problemas. Aí, nesse começo deve Porque doer muito, Não né? é confortável. Não é né? confortável Claro de que jeito não. nenhum. Mas também tem esse lance que você estava falando antes, tipo assim, de fazer a pessoa entender que ela merece ser amada. Foi um que processo. Depois de anos, alguém buzinando na tua cabeça, isso não dá em nada, você não é capaz. Hoje ela tá acostumada, porque foi o mesmo psiquiatra que me atendeu. A primeira vez que ela foi nesse psiquiatra e contou a história dela, aquilo machucou a ponto dela falar, não quero mais voltar nisso. E aí passou um tempinho, a gente foi, né, eu fui dividindo as coisas que também eu acho que, né, o que a gente conversava muito no sentido de, cara, vai doer, que é aquilo que eu falei, você vai precisar falar em algum momento. E aí ele também foi entendendo e começando a trazer coisas, eu acho que ele teve uma abordagem bem mais, né, que começou a entender, tanto que ela começou a gostar e falou assim, nossa, eu quero voltar de novo, né. Mas é tipo assim, parece bizarro, né, que eu vou falar, mas assim, o que me fez procurar ajuda foi a minha depiladora. Foi minha Foi depiladora. uma conversa? Porque assim, eu tava procurando em Alphaville algum lugar que depilasse a cera, sabe? Aí eu procurei vários lugares, não achei nenhum bom e tal. Aí eu achei um lá que era 5 estrelas. Eu falei, pô, vou nesse lugar aqui. Aí, eu gosto muito de depilar o buço, a cera, assim, o rosto, sabe? Aí eu falei, tá, vamos ver como que é, né? Aí eu fui, passei... A primeira vez que eu passei com a mulher, ela olhou pra mim e ela falou assim, você tem algum problema com ansiedade, né? Aí eu falei assim, tenho. E eu tô passando por um problema de depressão. Aí ela começou a conversar comigo. E ela é uma pessoa super zen. Ela, sabe... Te passou tranquilidade, assim, confiança. Ela me passou uma... Eu não sei nem explicar, sabe, o que foi. Aí ela falou assim pra mim... se você começar a fazer terapia... Não começa a fazer terapia normal. Faz terapia com uma psicóloga que seja formada em TCC. E o psiquiatra já tinha falado isso. O psiquiatra dela já tinha recomendado pra gente fazer TCC. Caramba. Porque ele falou, o que ela tem, ela precisa, eu tenho pacientes que tem um quadro muito próximo dela e uma das únicas coisas que tem surtido um efeito muito, um efeito rápido, teoricamente rápido, é com TCC. Só que quando ele falou isso, ela ia no psiquiatra para tomar os remédios, mas não era um negócio que ela sentiu prazer. Ela ia meio que na obrigação para ter um cuidado de manutenção do que ela estava passando. Era como assim, eu passo no ginecologista pegar a receita do anticoncepcional e sigo minha vida e que era blá, blá, quase blá. um acordo entre nós do tipo assim, cara, você não vai ficar aqui, a gente não pode também, tipo, você tem que ajudar em alguma coisa em relação a querer melhorar. Então, pelo menos no psiquiatra, para ele te dar o cuidado químico, você vai. Só que era um problema para ela. E aí, que é quando outro ele preconceito que as pessoas têm também, do lance do remédio. Sim. Ah, não vou tomar remédio, porque no remédio, porque dependência de remédio. E quando eu precisei tomar Rivotril, pergunta pra ele o quanto eu chorei. Não, e ela Me chamou, e cada vez que ela ia no psiquiatra,
aumentava a dose de remédio e ela saía da consulta mais chorando, falando, eu sou doente mental, e ele falou que a minha doença é mental, e agora... E a pessoa ela vai tendo, acho que, choques de realidades, de entender que está acontecendo com ela uma coisa que acontece com muita gente. É uma porcentagem muito grande da população que ou passou, ou vai passar, ou está passando por isso. E aí tem duas coisas, né? Porque daí tem gente que começa a tomar o remédio e aí simplesmente fala chega e para numa dose alta e não entende que o corpo precisa do desmame do remédio pro organismo naturalmente voltar a produzir, enfim, e voltar ao normal. E aí a pessoa acaba piorando. Então, assim... Eu já fiz isso. De parar do nada, né? Já. Eu falei, não, tô bem agora. E cortou. E aí, fiquei pior. Ele indicou a TCC, ela não quis ir. Aí, quando ela foi nessa depiladora... Porque eu não sabia da história da depiladora. Mas ela chegou um dia pra mim e falou assim... Mano, vamos marcar aquela psicóloga que faz o TCC? Tá vendo? Sempre vem do nada, né? Então... Quando é que você ia imaginar que tu na depiladora... Tipo, a pessoa que você mais ama do teu lado... Falando vamos... E você... tá bom. Não quero. Isso aqui. Do nada a depiladora vem e fala... Na Que primeira... dá um adianta, estalo, né? Cara, não adianta. E Santo de casa não disso, faz milagre. então, você tá salvando a vida de um monte de gente aí. E depois disso, ela começou a ter uma melhora que a medicação dela já diminuiu muito. E ela faz hoje ela, né, tem a consulta dela, hoje ela remarcou, mas ela não vê a hora. Ela não vê a hora. Ela quer comer. O mês que vem é o aniversário dela, que é no mesmo dia da psicóloga dela. Ela quer passar a festa junto, ela não vê a hora de fazer sempre a consulta, sabe? Tá demonstrando evolução rápida. Inclusive, ela que me deu essa pulseira colorida aqui, ela falou que é pra proteção. Que fofa, cara.